A história de Davi e Golias, narrada em 1 Samuel, capítulo 17, é um dos relatos mais emblemáticos da Bíblia. Ela encapsula temas de coragem diante da adversidade, fé inabalável e a surpreendente vitória do aparentemente fraco sobre o forte. Vamos mergulhar nessa história cativante. O impasse no Vale de Elá. O cenário é um vale chamado Elá, onde os exércitos de Israel e dos filisteus estavam acampados em lados opostos, separados por um desfiladeiro. Os filisteus, uma nação guerreira bem organizada, representavam uma ameaça constante à segurança de Israel. A tensão era palpável, com ambos os lados hesitantes em iniciar um confronto direto que certamente resultaria em pesadas baixas. A ameaça personificada, Golias de Gate. No meio desse impasse tenso, surge um personagem que personifica o medo e a intimidação, Golias de Gate. A descrição bíblica de Golias é impressionante. Sua altura é estimada em 6 côvados e 1 palmo, o que equivale a cerca de 2,9 metros. Ele estava completamente revestido de armadura de bronze, um capacete, uma cota de malha pesando cerca de 57 quilos, caneleiras e um escudo também de bronze. A lança que carregava era tão grande que sua haste se assemelhava a uma vara de tear, e a ponta de ferro pesava aproximadamente 7 quilos. Diariamente, Golias avançava das fileiras filisteias e lançava um desafio provocador ao exército de Saul, o rei de Israel. Ele zombava dos soldados israelitas, incitando-os a enviar um homem para lutar contra ele em um combate singular. O resultado dessa luta decidiria o destino de ambas as nações. Se o campeão de Israel vencesse, os filisteus se tornariam seus escravos. Se Golias triunfasse, Israel seria subjugado pelos filisteus. Por 40 longos dias, manhã e tarde, a voz de Golias ecoava pelo vale, semeando o medo e a desesperança nos corações dos israelitas. Nenhum soldado ousava aceitar o desafio, paralisado pela visão do gigante e pela certeza de uma derrota iminente. A chegada inesperada do pastor. Nesse ambiente de apreensão e inação, um jovem pastor chamado Davi entra em cena. Ele era o filho mais novo de Jessé, um respeitado cidadão de Belém. Seus 3 irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul, engajados na luta contra os filisteus. Um dia, Jessé incumbiu Davi de levar suprimentos de comida, queijo e pão, para seus irmãos e de trazer notícias sobre o bem-estar deles. Ao chegar ao acampamento israelita, Davi ouviu o desafio arrogante de Golias e testemunhou o terror que ele inspirava nos soldados. Sua reação foi notavelmente diferente da de todos os outros. Davi, imbuído de uma profunda fé em seu Deus, não conseguia compreender como um homem incircunciso, um não-israelita, ousava desafiar os exércitos do Deus vivo de Israel. Sua indignação e seu zelo pela honra de Deus o impulsionaram a agir. A ousadia e a fé de um jovem. Davi começou a indagar aos soldados sobre a recompensa prometida pelo rei Saul, aquele que derrotasse o filisteu. Ele expressou sua disposição em enfrentar o gigante, uma declaração que inicialmente gerou incredulidade e até mesmo escárnio, especialmente por parte de seu irmão mais velho, Eliabe, que o repreendeu por abandonar suas ovelhas e por sua suposta presunção. Quando a notícia da ousadia de Davi chegou aos ouvidos do rei Saul, ele mandou chamar o jovem pastor. Saul, ao ver a pouca idade e a aparente fragilidade de Davi em contraste com o tamanho e a experiência de Golias, tentou dissuadi-lo. "Você é apenas um rapaz", argumentou Saul, "e ele é um guerreiro desde a sua mocidade." A resposta de Davi revelou a profundidade de sua fé e sua experiência pessoal com a proteção divina. Ele relatou a Saul como, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, havia enfrentado e matado um leão e um urso que tentaram levar um cordeiro do rebanho. Davi afirmou com convicção que o Senhor, que o havia livrado das garras do leão e do urso,
também o livraria da mão daquele filisteu. Impressionado com a firmeza e a fé de Davi, Saul finalmente cedeu, embora ainda com reservas. Ele ofereceu sua própria armadura a Davi, na esperança de lhe dar alguma proteção. No entanto, Davi, não acostumado ao peso e à rigidez da armadura, achou-a desconfortável e limitadora. Ele decidiu enfrentar o gigante com as armas que conhecia e em que confiava. Seu cajado de pastor, uma funda e 5 pedras lisas que havia escolhido cuidadosamente em um ribeiro. O confronto improvável. Davi avançou em direção a Golias, carregando apenas seu cajado e sua funda, com as 5 pedras em sua bolsa de pastor. Ao ver Davi se aproximando, Golias o desprezou, vendo-o como um mero garoto, inexperiente e mal equipado. "Por acaso sou um cão?" zombou o filisteu. "Para que venhas a mim com pedaços de pau?" Ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses e prometeu dar sua carne às aves do céu e aos animais selvagens. A resposta de Davi foi uma declaração poderosa de sua fé e da sua convicção na justiça de sua causa. "Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e ele os entregará nas nossas mãos." Com essas palavras audaciosas, Davi correu em direção a Golias. Rapidamente pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e a arremessou com uma precisão surpreendente. A pedra voou certeira, atingindo Golias na testa com tamanha força que penetrou em sua cabeça e o gigante caiu de rosto no chão. A vitória e suas implicações. Davi, sem sequer desembainhar uma espada, correu até o corpo inerte de Golias. Ali, pegou a própria espada do filisteu, desembainhou-a e cortou a cabeça do gigante. Quando os filisteus viram seu campeão morto, um grito de terror ecoou por suas fileiras e eles fugiram em desordem. Os israelitas, que até então estavam paralisados pelo medo, lançaram um brado de guerra e perseguiram os filisteus, infligindo-lhes uma grande derrota. A vitória de Davi sobre Golias transcendeu um mero triunfo militar. Foi um momento decisivo na história de Israel, demonstrando que a verdadeira força não reside apenas no poderio físico e no armamento, mas também na fé inabalável e na confiança em Deus. Em Davi, o jovem pastor aparentemente insignificante, tornou-se um herói nacional, e essa vitória plantou as sementes para o seu futuro reinado. As lições atemporais da história. A história de Davi e Golias continua a ressoar através dos séculos, oferecendo lições valiosas e atemporais. A fé como arma contra o medo. Davi enfrentou um desafio que parecia insuperável, com uma fé inabalável em Deus, contrastando com o medo paralisante que tomou conta do exército de Israel. A verdadeira força transcende o físico. A narrativa ilustra que a força genuína pode emanar da convicção, da habilidade e da estratégia, e não apenas do tamanho e da força bruta. Deus escolhe os improváveis. Davi, o filho mais novo e um simples pastor sem experiência em combate, foi o escolhido por Deus para realizar um feito grandioso, lembrando-nos que Deus frequentemente usa aqueles que são considerados fracos ou insignificantes para manifestar seu poder. A importância da preparação e da habilidade. Embora a fé de Davi fosse essencial, ele também utilizou as habilidades que havia aprimorado como pastor, o manejo da funda, para derrotar seu adversário. A soberania divina na batalha, a declaração de Davi de que a batalha é do Senhor, enfatiza a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias
e reconhecer sua soberania sobre os resultados. Em suma, a história de Davi e Golias é um poderoso testemunho de que, com fé, coragem e a confiança no poder divino, mesmo os obstáculos mais intimidadores podem ser superados. É uma narrativa inspiradora que continua a ecoar através das gerações, transmitindo uma mensagem de esperança e a crença de que a aparente fraqueza pode triunfar quando se está do lado da justiça e se confia em algo maior do que nós mesmos. Se essa história te inspirou, não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Curta, compartilhe com seus amigos e familiares para que essa mensagem alcance mais corações. E para aprofundar ainda mais seus conhecimentos bíblicos de forma leve, fácil e divertida, visite nosso blog aprendafacilabiblia.blogspot.com. Lá você encontrará muito conteúdo e até jogos bíblicos para aprender brincando.